Irmãos queridos, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu convido você então para abrir sua Bíblia, no Salmo 127 e 128. Leremos esses dois salmos. Salmo 127 e 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Eu quero tratar com vocês nesta noite sobre as fases da família. As fases da família. E esses dois salmos, eles se complementam. Eles devem ser lidos em conexão, ligados um ao outro. Porque o Salmo 128 não é apenas sequência numérica do 127, mas ele é sequência de tema e de assunto. E esses dois salmos retratam 4 fases da família. Você e eu estamos numa ou noutra fase. Notem comigo. Versos 1 e 2 do Salmo 127 fala da primeira fase. É a fase do início da família. É a fase do casamento. Se vocês notarem nos versos 3, 4 e 5, é a segunda fase. É quando os filhos chegam. É quando os filhos nascem. É a fase dos filhos pequenos. A terceira fase está no Salmo 128, versos 1 a 4. É a fase da estabilidade econômica. É a fase da família criada. É a fase dos filhos grandes. É a fase da família formada. E finalmente a quarta fase está aí no Salmo 128, versos 5 e 6. É a fase dos netos. É a fase onde a família cresce, se multiplica e se reproduz. Então nós vamos tratar hoje, nesta noite, sobre essas 4 fases. Eu quero então perguntar, tem alguém solteiro aqui hoje? Ou precisa casar ainda? O que quer casar? Ok, temos alguns. Ok, então vamos lá. Primeira coisa que esse texto está dizendo, é que o mais importante para você constituir uma família, não é ter uma casa para morar. Nem mesmo ter um salário para se sustentar. Isso é importante, isso é fundamental, mas mais do que isso, Deus precisa ser o fundamento dessa casa. Se Deus não for o alicerce dessa família, você está construindo sobre areia. Se Deus não for o fundamento desta família,
essa família não suporta a tempestade. Porque tempestade chega, gente. Querendo ou não, gostando ou não, planejando ou não, tempestade chega. A chuva cai no telhado, o vento sopra na parede, os rios batem no alicerce, e se essa casa foi construída sobre areia, ela desaba, ela entra em colapso. O único alicerce verdadeiramente sólido que suporta a tempestade é Deus. Por isso o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E aí você vai perceber que ele amplia a imagem da casa, da família para a cidade. E ele diz ainda: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós achamos que nós temos condições de construir a nossa própria família, de edificar a nossa família. Esse texto está dizendo: não é verdade isso. Você e eu não temos essa capacidade. Embora nós tomemos a decisão de nos casar com alguém, embora nós tomemos a decisão de ter um trabalho, onde nós granjeamos honestamente o sustento para alimentar a nossa família, mas quem edifica a nossa casa é Deus. Então, se você está nessa fase inicial, ou se você está se preparando para ela, entenda isso. Você precisa de Deus. Você depende de Deus. Construa sobre a casa, sobre esse fundamento que é Deus. Porque você pode ter uma casa muito bonita. Você pode ter um salário robusto. Você pode ter o maior conforto dentro dessa casa. Você pode ter as coisas mais requintadas dentro do seu lar. Se Deus não estiver presente, nada disso satisfaz você. Nada disso dá segurança para você. Nada disso faz sentido para você. Primeiro aspecto é esse. Agora note comigo o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Percebeu que o cara está dormindo pouco aqui. Notaram isso? Porque se ele levanta de madrugada, ele já comeu pouco da noite. Se ele vai repousar tarde, ele já está perdendo também um pouco do descanso. E para que ele faz isso? Levantar de madrugada e dormir tarde da noite? É porque ele pensa o seguinte: eu tenho que trabalhar muito para fazer meu pé de meia. Porque eu dependo de mim mesmo para avançar na vida e ser feliz e bem-aventurado. O texto claramente não está aqui dizendo que trabalhar não é coisa boa, ou que você deva ser preguiçoso, ou que você deva cruzar os braços e deixar a vida te levar. Mas esse texto está mostrando para nós um princípio: não coloque coisas no lugar de Deus, e não coloque coisas no lugar de relacionamentos. Esse é um erro que as pessoas cometem hoje. A nossa geração hoje, talvez por prudência, é um conceito comum. Já percebeu que a faixa etária subiu para o casamento? Hoje os rapazes estão casando com 30, as mulheres com 25, é a média no Brasil. Por que isso? Porque a ideia é a seguinte: eu tenho que ter tudo pronto para me casar. Tem que ter apartamento, tem que ter carro, tem que ter tudo dentro de casa pronto. Só depois então eu penso em me casar. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu me casei eu tinha um carro velho e muito sonho e amor no coração. E sobrevivi. Porque às vezes, quando o casal tem tudo, perde até a graça, sabia? Perde a graça, não tem mais o que conquistar. Então note uma coisa: cuidado para você não querer fazer o seu pé de meia e perder o casamento. Porque você substitui pessoas por coisas. Há pouco tempo chegou um casal no meu gabinete, há pouco tempo não, já tem uns 5 anos isso, lá em Vitória.
E disse: pastor, depois de 15 anos, estavam se divorciando, e a argumentação era a seguinte: quando nós nos casamos, nós resolvemos fazer o nosso pé de meia. Ok, vamos trabalhar pesado, para depois a gente ter um pouquinho de folga. O que aconteceu? A mulher começou a trabalhar fora de casa, saía às 7, voltava às 3. O maridão saía de casa às 4 e voltava às 11 da noite. 4 da tarde, 11 da noite. Depois de 15 anos, um olhou para o outro e perguntou assim: quem é você? Porque o rosto que cada um via não era do cônjuge. A voz que cada um ouvia não era do cônjuge. O perfume que cada um sentia não era do cônjuge. E perceberam então que estava dormindo com estranho, para não dizer que já estavam dormindo com o inimigo. Arranjaram o pé de meia, mas o casamento acabou. Preste bem atenção nisso. Nós temos no mundo Deus, pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus, nós devemos amar as pessoas, nós devemos usar as coisas. Se a gente colocar coisa em primeiro lugar, nós vamos nos esquecer de Deus, nós vamos amar as coisas e nós vamos usar as pessoas. Então, no começo do casamento, você tem que entender que Deus é o fundamento e que pessoas e relacionamentos são prioridade. Porque no momento em que coisas tomaram o lugar de pessoas, nós vamos perder a beleza da relação e vamos construir impérios, e vamos granjear fortunas, e vamos conquistar bens, mas nada disso vai fazer mais sentido para a nossa vida. Esse é o primeiro princípio do começo do casamento. E aí você tem uma promessa de Deus: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Perceba você que a pessoa não tem nem tempo para uma boa refeição. Ela engole a comida. Ela come atabalhoadamente. Porque ela tem a ideia de que gastar 1 hora numa refeição é muita perda de tempo. Tem que aproveitar esse tempo. E aí ela come o pão que ela ganhou, que ela granjeou, mas come penosamente. E o texto diz o seguinte: aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Então eu vou dizer uma frase aqui, se você puder guardá-la, eu ficaria muito feliz. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Não perca no seu casamento a questão das prioridades. Busque em primeiro lugar as primeiras coisas. Deus é o fundamento. E as pessoas são mais importantes do que coisas. Esse é o primeiro ponto da primeira fase da família. Vamos à segunda fase? Confira aí os versos 3 a 5. É a fase da chegada dos filhos. E eu quero dizer para você que se você não tem filhos, não se sinta frustrado com isso. Homem e mulher, marido e mulher, são uma família plena, completa. Mas, alguns Deus concede a bênção de gerar filhos. E a primeira coisa que o texto diz: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. A herança que Deus lhe deu não é a casa que você mora, não é o apartamento que você mora, não é o sítio que você comprou, não é mais um outro apartamento que você agregou ao seu patrimônio, não é o carro que você tem na sua garagem, nem a poupança que você ajuntou no banco. A herança de Deus na sua vida são seus filhos. O maior patrimônio que você tem são seus filhos. Por que é importante dizer isso? Por que está registrado aqui? Porque nós estamos vivendo numa geração que valoriza mais coisas do que pessoas. Tem gente que tem mais ciúme do carro do que dos filhos. Lustra mais o carro do que dá polimento aos relacionamentos em casa. Eu ouvi uma história tão triste há um tempo, que me chocou profundamente essa história,
de um casal que sonhava comprar o carro dos sonhos. Você conhece esse negócio de carro dos sonhos? Pois é, esse casal comprou o carro dos sonhos. A marca, o modelo, a cor, a potência do motor. E então, orgulhosamente, o casal estacionou o carro na garagem. Queria falar para os amigos. Quem sabe no próximo domingo fazer um passeio e todo mundo ver que o casal conseguiu alcançar o sonho de comprar o carro dos sonhos. Só que esse casal tinha um menino de 5 anos. E o menino nunca tinha visto um carro na garagem. E de repente, o menino acorda e olha aquele carro bonito, com aquela pintura esmaltada, e pensou assim: que legal, achei um bom lugar para fazer meus desenhos. E ele pegou um prego, começou a fazer os desenhos. E ele fez todos os desenhos que desejou fazer, e achou aquele negócio fenomenal. Quando o pai chegou e viu a cena, o pai ficou possesso de raiva. Você sabe o que é isso? Uma pessoa ficar possessa de raiva? Foi o que ele ficou. Ele pegou o menino e começou a bater. Bater, pegou a mão do menino, batia, e o homem estava descontrolado. E bateu a tal ponto que os vasos se romperam. Deu hemorragia. Tiveram que correr com o menino para o hospital. Quando chegou lá, não teve jeito. Não teve mais jeito. Precisou amputar a mão do menino. Quando o pai retornou no outro dia, destroçado emocionalmente, o menino ainda deu o golpe de misericórdia. Jogou uma pá de cal na sua dor. Levantando o cotoco de braço e dizendo para o pai: papai, nunca mais eu vou riscar o seu carro. O que adianta? Não pense que as coisas que você conquistou são sua herança. A herança de Deus são seus filhos. Seus filhos. Seus filhos são uma espécie de galardão, de recompensa divina. E note você que há uma outra figura fenomenal no versículo 4, que era uma figura daquela época, para aquele contexto, onde as famílias e os clãs precisavam se defender de invasores. E agora ele compara os filhos como flechas nas mãos do guerreiro. E aqui me sugere 3 lições. Primeiro, todo guerreiro na época que usava flecha, ele tinha que carregar essas flechas nas costas. Todo pai e toda mãe carrega os filhos na mente, no coração, na alma, no ventre, no bolso. Carrega. Não dá para ter filhos sem carregá-los. Nós somos um ser tão vulnerável e tão dependente, que se você pega os animais irracionais, nasce um bezerro lá no campo. Ele nasce todo troncho. Daqui uma hora ele está correndo. Nasce um bebê, e daqui um ano que ele está tomando as primeiras passadas. E olhe lá. E olhe lá. Então os pais carregam os filhos. No coração, no ventre, nos braços, no bolso. Segundo, um guerreiro nunca usa as flechas para guardá-las. Ele usa as flechas para lançá-las. E lançá-las para longe. Para longe. O que significa isso? Eu conheço famílias, que eu costumo chamar de famílias com desestruturas emocionais às vezes, disfuncionais até. São aquelas famílias onde os filhos são criados não para a vida, que vivem para sempre na barra da saia da mãe.
Aí o filho cresce, aí o filho se casa, sabe o que faz? Uma puxadinha na casa. Puxadinha na casa, bota ali. Aí mais um filho cresce, mais outra puxadinha na casa, tem que ficar ali. Aí casa mais outro, arranja mais um jeito de fazer outra puxadinha na casa. Todo mundo embolado. Isso dá uma confusão que vocês não imaginam. Seu pai, sua mãe pode ter uma mansão. Se você se casar, more numa tapera. Mas tem que deixar pai e mãe. Não funciona. Sabe por que não funciona? Marido e mulher, às vezes, têm momentos de tensão. Se vocês nunca tiveram, porque vocês não são filhos de Adão. Agora, pense você, num dado momento, você tem essa tensão, e o sogrão olha você falando uma palavra nada agradável para a filha dele. Daqui a 5 minutos, você e sua mulher estão de bem de novo, mas seu sogrão está amargurado com você, e vai durar anos para esse troço passar. Anos. Não funciona. Não funciona. Então, pai e mãe cria filhos para a vida e não para eles. É como a flecha que você joga e joga para longe, preparando-os para a vida. Mas em terceiro lugar, o guerreiro não desperdiça suas flechas. O guerreiro lança a flecha para o alvo certo, não para o alvo errado. É por isso que ele é guerreiro. Ele não é aventureiro. Ele não é um trainee. Ele é experimentado. Ele sabe que não pode desperdiçar suas flechas. E ele lança os seus filhos como flechas para o alvo certo, qual seja a glória de Deus. O bem da igreja, o bem da sociedade. Ele prepara esses filhos para serem vasos de honra nas mãos de Deus, conforme lemos aqui hoje, como reparadores de brechas, para que o país se torne habitável. Mas aí você vai notar no verso 5, que naquele contexto, tem um fato importantíssimo, e para nós uma aplicação eficaz. Quando você investe nos seus filhos, hoje, amanhã seus filhos investirão em você. Porque hoje os pais protegem os filhos, amanhã os filhos protegerão os pais. Olha o verso 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aquele mesmo filho que o pai e a mãe protegeu, ou protegeram, amanhã esses filhos vão defender os pais. Então, mais uma frase que é importante guardar. Quando os filhos são pequenos, eles querem andar com os pais. Quando os filhos crescem, os pais querem andar com os filhos. Se os pais não andarem com os filhos quando eles são pequenos, mais tarde, os filhos não vão querer andar com os pais quando eles forem velhos. Em outras palavras, se você não semear hoje, você não vai colher amanhã. Ou, se você semear errado hoje, você vai ter uma safra complicadíssima amanhã. Que quem não investe nos filhos hoje, vai colher solidão amanhã. Quer ver um exemplo muito clássico disso? Eu morei um tempo nos Estados Unidos e eu amo aquele país. Eu acho muita coisa linda ali. Mas há uma coisa na cultura americana que me choca muito. Não importa quanto dinheiro tem os pais, não importa quão grande é a casa dos pais, não importa quantos quartos confortáveis tem a casa dos pais, na hora que um jovem vai para a faculdade, ele sai da casa dos pais. Ainda que para morar na esquina. E aí sabe o que acontece?
corta o cordão umbilical na fase da juventude, às vezes da adolescência. E aí esses filhos não têm mais aquele vínculo emocional com os pais. Talvez na hora que ele mais precisa da presença, do conselho, da orientação, da exortação dos pais. Qual a consequência disso? Dentro da cultura americana? É que na velhice os filhos não querem saber dos pais. Pode ter muito dinheiro, sabe o que faz? Bota num condomínio de luxo. Se não tem tanto, bota num asilo. E eu vi isso lá. Filho mora aqui no mesmo bairro do pai, da mãe, os pais velhinhos, e o filho passa 6 meses, 1 ano, sem ir lá fazer uma visita para os pais. Por quê? Porque os pais não semearam. Afeto, carinho, atenção, cuidado, presença. Então, queridos irmãos, esse é um princípio de Deus. Os pais precisam investir nos filhos hoje, para colher dos filhos amanhã. Os pais protegem os filhos hoje, amanhã os filhos protegerão os pais. Vamos à terceira fase da família. Confira comigo aí o capítulo não. Salmo não tem capítulo. O Salmo 128. Bem-aventurado, versículos 1 a 4. Agora é a fase dos filhos adultos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Note você, nesse versículo, que está acontecendo o seguinte: houve uma consistência dessa família. Como é que essa família começou? Estribada em Deus. Como é que essa família continuou? No temor de Deus. Porque às vezes a família começa bem, mas se desvia depois, se afasta depois, abandona os princípios depois, esquece depois. Mas quem é o homem feliz, bem-aventurado, muito feliz, é aquele que teme ao Senhor e faz o quê? Anda nos seus caminhos. Não basta começar bem, é preciso continuar bem. Não basta começar a carreira, é preciso terminar a carreira. E notem vocês que não é feliz o homem que é poderoso, não é feliz o homem que é rico, não é feliz o homem que é famoso, não é feliz o homem que tem influência, é feliz o homem que teme ao Senhor. Teme ao Senhor. E faz mais o quê? E anda nos seus caminhos. Porque qual é a evidência de temer ao Senhor? É andar nos caminhos do Senhor. É obedecer a Deus. Mas notem comigo, por favor, o versículo 2 do Salmo 128. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Agora, eu queria que você comparasse o 127,2 com o 128,2. Qual é o conselho que foi dado no 127,2? Inútil. Vai ser você levantar de madrugada e dormir tarde da noite, não ter tempo nem para tomar uma boa refeição. Por quê? Porque Deus é o Deus que dá para os seus amados enquanto eles estão dormindo, meu filho. É Deus que cuida de você, é Deus que dá prosperidade, é Deus que dá saúde, é Deus que dá inteligência, é Deus que abre porta, é Deus que leva você para frente. Agora, olha o que aconteceu aqui no Salmo 128,2. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás, e tu te irá bem. Agora, preste atenção aqui. Do que é que essa família está vivendo? Do trabalho honrado, honesto. Por que é importante dizer isso hoje, gente? Nós estamos vivendo no Brasil dentro da cultura endêmica, sistêmica, pandêmica da corrupção. Corrupção. E tem muita gente que pensa o seguinte: se você não entrar no sistema e no esquema, você fica para trás. E tem gente querendo fazer o seu pé de meia numa cartada só. Agora, eu pergunto a você, vale a pena uma pessoa
se corromper, ser corrupta, e ganhar uma bolada, e depois não poder olhar os filhos nos olhos? Vale a pena ter uma conta robusta no exterior e entrar num processo de opróbrio público? Vale a pena, como alguns aqui no Brasil vão para um restaurante aqui em São Paulo e gastam 23 mil reais numa garrafa de vinho e voltam para casa e tem um pesadelo? É nesse sentido que a Bíblia diz: é melhor você ter um prato de hortaliça em casa e ter paz no coração e dignidade da alma, do que você ter muita fartura e ter inquietação no coração e no espírito. Esse texto está dizendo que a felicidade passa pelo trabalho honrado, honesto, íntegro, do trabalho de tuas mãos. Não é do trabalho das mãos do outro que você pegou, não. É do trabalho de tuas mãos. Comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então ele está falando aqui da prosperidade. Deus é o Deus daqui da prosperidade. Deus é o Deus que honra o seu trabalho íntegro. Mas como família passa por relacionamento de coisas, o versículo 3 destaca os relacionamentos. Olha que coisa maravilhosa desse homem que é feliz. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Tanto a videira quanto a oliveira são plantas que descrevem vitalidade, beleza e riqueza no contexto de Israel. O que eu acho maravilhoso é que aquela família que foi estruturada em Deus, aquela família que recebeu os filhos como herança de Deus, aquela família que investiu nos filhos, aquele homem que trabalhou e agora ele come do fruto do seu trabalho, feliz da vida, e Deus o levando adiante, agora tem esta família crescida, criada, adulta, mas unida. Irmãos, isso é um privilégio fantástico. Essa é uma dádiva gloriosa. Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas parece que quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais difícil é manter a família unida. O dinheiro não tem liga, o dinheiro não tem amálgama. Mas o grande problema não é o dinheiro. O problema é quando a pessoa gosta tanto do dinheiro que por causa do dinheiro não investe em relacionamentos. Pense comigo assim, qual foi a última vez, agora só para uma autoanálise, que você conseguiu reunir toda a sua casa, toda a sua família, para uma gostosa refeição ao redor da mesa? Hoje a gente parece que está tendo pouco tempo para investir na família. Em alguns lugares, a comida está na mesa, cada um faz seu prato e vai para o seu quarto. Em muitos lugares, e eu acho isso curioso, às vezes em visitas pastorais. Eu acho que na sua casa isso nunca aconteceu, eu espero. Se você chegar para uma visita, a televisão está ligada, e você chega e a televisão não é desligada, e você está tratando de assuntos sérios, e a pessoa está de olho em você e outra na televisão. E você diz, agora nós vamos ler a Bíblia, a televisão não é desligada. Agora nós vamos orar, e a televisão está lá na altura. Você já pensou que coisa triste? Você vai para um restaurante, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6 pessoas ao redor da mesa, cada uma delas está ligada no seu smartphone. Não tem ninguém batendo papo, não tem ninguém olhando no olho de ninguém. Cada um isolado no seu mundo. Veja você no verso 3, outra coisa magnífica. Tu
tua esposa no interior da tua casa. Sabe o que eu acho fantástico aqui? É que Deus deu à mulher a bênção de ser este elo de ligação da família. Vocês, mulheres, têm esse privilégio. Vocês, mulheres, têm esse dom de Deus, de serem agregadoras. Quer ver uma coisa? Dificilmente, quando um homem fica viúvo, ele consegue manter a família unida. Dificilmente. Dificilmente, quando uma mulher fica viúva, ela não consegue manter a família unida. Eu me lembro quando a minha mãe morreu, e eu ia lá para visitar a família, eu ficava perdidão. Eu ia para um lado, ia para o outro, parecia que eu era um cachorro que caiu da mudança. Ia para a casa de um, ia para a casa do outro, eu não tinha chão. Ela era o elo de ligação. Agora notem mais. Quando chega no verso 4, esse homem aqui descrito é um homem comum, que precisa trabalhar para comer. E ele come do trabalho da sua mão e está feliz. E ele tem uma esposa que é um elo de ligação dentro de casa, e os filhos estão ao redor da mesa dentro de casa, e há uma exclamação no verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Uma família unida vale mais do que qualquer fortuna desse mundo. Eu nunca me esqueço de presenciar uma cena dramática de um homem muito rico, que tinha toda a alegria de todo ano acrescentar mais uma propriedade, mais alguma coisa importante no seu imposto, na sua declaração de imposto de renda, e esse homem chorando no funeral do seu único filho. E esse homem chorava copiosamente e dizia: meu filho, me perdoe. Esse menino estava morrendo de overdose, enquanto esse pai estava construindo um rico patrimônio. E o pai dizia assim: meu filho, eu daria tudo que eu tenho, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás e começar tudo de novo, para investir mais na sua vida do que em coisas. Como é feliz e bem-aventurado o homem que tem o privilégio, gente, de ter um trabalho honrado, de sair de casa, de voltar para casa, de ser íntegro, de ser honesto, de olhar nos olhos dos filhos, de ver a família unida, de ver os filhos juntos. Não tem maior riqueza do que essa, não tem maior privilégio do que esse, não tem maior bênção do que essa. Essa é a terceira fase da família. Vamos à quarta fase. Quem é vovô e vovó aqui? Levanta a mão só para eu saber. Tem bastante gente, coisa chique, viu? Eu estou na fila. Olha comigo agora, por favor, versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Que privilégio é ver os filhos dos filhos. Eu não sou avô ainda, mas me dizem isso, que é melhor que ser pai. Se pai é bom demais, ser avô deve ser um negócio espetacular. Como diz o Orival, é uma coisa internacional. Porque eu não conheço avô bravo. Você conhece avô bravo? É muito difícil ver um avô bravo. Esse é o melhor conceito, desculpa da brincadeira, mas que o bom conceito de avô é o seguinte: o avô é um burro bravo que o filho amansou para o neto montar. Você lembra lá na sua casa, quando os meninos eram pequenos, seus filhos,
Tinha um monte de bibelozinho em cima da mesa de centro da sala. Menino mexe aí, menino não faz isso, menino não faz aquilo. Nasce o neto, tira tudo, pode tudo, pula no sofá, joga a bola dentro de casa, vale tudo. Engraçado, não? É por isso que quem tem que criar filhos são os pais. Os pais. O vô e vó é só para o glamour. Chorou, entrega para o pai, entrega para a mãe. Senão estraga, né, Zé? Mas que privilégio, queridos, é alguém poder olhar e ver os filhos dos filhos. Saber que a sua descendência vai continuar na terra. Com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com a mesma verdade de Deus no coração. Se você perceber, a ideia do Salmo é para que vejas os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Ele fala da prosperidade de Jerusalém, ele fala da paz sobre Israel. Não é uma prosperidade que gera tensão, é uma prosperidade que produz paz. E a única prosperidade que produz paz é a prosperidade que vem de Deus. Porque a prosperidade que não vem de Deus, o Brasil está provando todo dia esse remédio amargo. Que gera o quê? Vergonha, opróbrio e violência. Então, avô e vó tem algo maravilhoso. Porque não só os pais contam para os filhos os feitos de Deus, as grandezas de Deus. Eu soube que domingo passado, de manhã, o pastor Vacílios pregou um sermão magnífico aqui sobre esse assunto. Mas como é bom o avô e a avó pegar um neto no colo e ensinar para eles, com muito mais experiência, com muito mais vivência, da grandeza de Deus, da fidelidade de Deus, dos princípios de Deus. E ver que a sua descendência se prolonga na terra, e essa prosperidade, a prosperidade que traz paz para a nação. Que o fato de você estar gerando filhos, e os filhos gerando filhos, e netos vindo ao mundo, vai tornar o seu país um país melhor, porque a sua família está florescendo na terra. Que bênção, que privilégio. Que estágio você está? Está começando? Comece bem. Que estágio você está? Os filhos estão nascendo? Invista nos filhos. Que estágio você está? A família está criada? Mantenha a família unida. Que estágio você está? Os netos estão chegando? Alegre-se em Deus. E mantenha acesa a chama da mesma fé. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe nossa casa. Que Deus abençoe nossa família. Vamos orar juntos? Você pode ficar em pé para a gente orar? Deus querido, nosso coração está muito grato a Ti, porque Tu nos deste o privilégio de constituirmos uma família. É bem verdade que essa família não é uma família perfeita. Ela depende muito da Tua graça. Mas nós Te damos graças, Deus, porque a Tua palavra tem princípios para nós, balizas, preceitos, normas claras, nítidas, seguras. E nós Te pedimos que Tu nos dês um coração sensato e obediente, para seguirmos esses princípios, para não mudarmos esses marcos. Então nós Te rogamos, Pai, que Tu abençoes as pessoas aqui presentes e as famílias aqui representadas. Que Tu abençoes a nossa casa, Deus. Nós não queremos apenas ter sucesso na vida profissional e na vida financeira e construir tudo isso sobre os escombros da nossa família. Estamos certos disso, que nenhum sucesso nosso compensa a derrota da nossa casa. Então nos ajude, Deus, a trabalharmos com integridade, a termos a Tua bênção no nosso trabalho
Que a tua bênção nos leve para frente, numa prosperidade, ó Deus, íntegra, mas que a nossa família esteja unida, Deus, a nossa família esteja estruturada sobre a rocha que é Cristo, e a nossa família se alegre em Ti, temendo o Teu nome e andando nos Teus caminhos. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela presença do Teu povo aqui, receba a nossa gratidão por isso, em nome de Jesus, amém.